Meus amigos, eu gostaria de fazer um convite a vocês agora mesmo, onde quer que vocês estejam. Um convite que eu sei pode parecer a coisa mais difícil do mundo em nossos dias. Eu os convido a, por um instante, respirar fundo e apenas ficar em silêncio. Conseguem sentir isso? Essa estranha inquietação, esse impulso quase incontrolável de preencher o vazio com alguma coisa, com um pensamento, com um movimento, com um som. É quase como se o silêncio tivesse se tornado um inimigo, um lugar desconfortável que evitamos a todo custo, porque nós vivemos, meus caros, em meio a uma verdadeira epidemia. Uma epidemia de barulho. Não é apenas o barulho que entra pelos nossos ouvidos. É mais profundo, mais constante. É o zumbido incessante das notificações em nossos bolsos, cada uma gritando por nossa atenção imediata. É o barulho da televisão, ligada, sem ninguém estar realmente assistindo, apenas para que a casa não pareça tão vazia. É o barulho das buzinas, das conversas sobrepostas da música que toca em todos os lugares, nos impedindo até de ouvir nossos próprios passos na calçada. É o barulho da avalanche de informações, opiniões e notícias que nos bombardeiam a cada segundo. Opiniões sobre como devemos viver, sobre o que devemos pensar, sobre quem devemos ser. Um fluxo tão violento e tão rápido que não temos tempo para processar, para refletir, para perguntar: mas o que eu realmente acredito sobre isso? Mas existe um barulho ainda mais alto, mais persistente. É o barulho que mora dentro de nós. É o barulho da nossa própria mente, um turbilhão que não cessa, nem mesmo quando deitamos a cabeça no travesseiro à noite. É a lista de tarefas de amanhã que já grita por nós hoje. São as conversas que repassamos de novo e de novo, pensando em tudo o que deveríamos ter dito, em como poderíamos ter vencido aquela discussão. É a voz da ansiedade sussurrando todos os piores cenários possíveis sobre nosso futuro, sobre nossa saúde, sobre nossos filhos. É o eco da crítica, da falha, daquela palavra dura que alguém nos disse anos atrás e que de alguma forma ainda ressoa em nossa alma. É um barulho ensurdecedor. Uma orquestra desafinada tocando a música do medo, da pressa e da preocupação 24 horas por dia. E no meio de todo esse ruído, o que o mundo nos ensina? O mundo nos ensina que a solução para o barulho é fazer mais barulho ainda. Ele nos ensina que a resposta para a pressão é mais ação. A cultura em que vivemos nos treinou a acreditar que para resolver qualquer problema, precisamos nos mover, falar, reagir, controlar. Se você está enfrentando uma crise financeira, a resposta do mundo é: corra, trabalhe, faça mais horas, não pare, não durma. Se você está com um problema em seu casamento ou com seus filhos, a resposta é: converse, discuta, defenda seu ponto de vista. Não deixe para lá, resolva agora. Se você está diante de uma injustiça, de uma calúnia, no seu trabalho, a reação ensinada é: grite e exponha. Não aceite isso calado. Lute pelos seus direitos. Nós nos tornamos viciados em reação. Acreditamos do fundo do coração que se ficarmos parados, seremos engolidos. Se ficarmos em silêncio, seremos vistos como fracos, como derrotados. E assim, vivemos em um estado constante de prontidão para a batalha. Nossos nervos estão sempre à flor da pele. Nosso espírito
está sempre armado, pronto para se explicar, para se justificar, para se defender. E eu pergunto a você, com toda a sinceridade do meu coração, essa correria tem funcionado? Todo esse esforço, toda essa luta, todo esse barulho, tem trazido a paz que a sua alma tão desesperadamente anseia? Essa agitação constante resolveu a raiz do seu problema ou apenas o adiou para o dia seguinte com ainda mais cansaço? Você gastou noites em claro, repassando cenários, planejando suas defesas apenas para acordar e perceber que nada mudou. O nó na garganta continua lá. A angústia no peito permanece. A muralha que você enfrenta parece ainda mais alta. E no final de tudo, o que sobra é a exaustão. Uma exaustão profunda que não é apenas física, mas da alma. Estamos cansados. Cansados de lutar, cansados de tentar provar nosso valor, cansados de tentar manter todos os pratos girando sem deixar nenhum cair, cansados de fazer barulho e, em troca, receber apenas mais barulho. É para você que se sente assim que a mensagem de hoje foi preparada. É para você que já tentou de tudo, que já falou com todo mundo, que já esgotou todas as suas estratégias e agora se encontra em um beco sem saída, exausto e sem esperança. Hoje eu não vim aqui para lhe dar mais uma fórmula, mais 5 passos para o sucesso, mais uma coisa para você fazer. Pelo contrário, eu vim aqui para falar sobre o poder de não fazer. Eu quero lhe apresentar um caminho diferente, um caminho que contradiz tudo o que esta cultura barulhenta nos ensina. Um caminho que, à primeira vista, pode parecer loucura. Um caminho que o mundo chama de passividade, mas que o céu chama de poder. Um caminho que o mundo vê como fraqueza, mas que Deus reconhece como a mais profunda força. Quero falar com você sobre como os maiores, os mais profundos e transformadores milagres de Deus não nascem no meio da nossa agitação, da nossa gritaria, das nossas tentativas desesperadas de controlar o resultado. Não. Os maiores milagres de Deus são gerados no lugar mais improvável. Eles são gerados no secreto do nosso silêncio e no poder da nossa oração. É exatamente para você que está cansado desse barulho que a primeira instrução de Deus chega. E essa instrução, eu lhe garanto, vai contra tudo o que você aprendeu, contra cada fibra do seu ser que grita por ação. Porque a primeira coisa que Deus nos pede quando estamos encurralados, quando a dor é insuportável, quando o futuro é uma névoa de incerteza, não é um plano de batalha, não é uma estratégia, não é uma palavra de ordem para você lutar com mais força. A primeira coisa que Deus pede de você, o primeiro passo em direção ao seu milagre, é silêncio. Eu sei o que você está pensando. Silêncio? Como assim? Silêncio. Eu preciso resolver isso. Se eu ficar quieto, tudo vai desmoronar. Se eu não me defender, serei destruído. Silêncio é desistir. Silêncio é para os fracos. Ah, meu amigo, como nós fomos enganados. Como nós aprendemos errado. Nós passamos a vida inteira acreditando que o silêncio é um vazio, que é a ausência de poder. Mas eu estou aqui para lhe dizer hoje que o silêncio que Deus nos pede é uma das coisas mais ativas, mais potentes e mais cheias de poder que podemos oferecer. O silêncio no reino de Deus não é fraqueza, é uma declaração. Pense comigo por um momento. Volte no tempo. Tente se imaginar naquela cena
uma das mais desesperadoras de toda a história humana. Imagine que você é parte daquele povo. Milhões de pessoas, famílias inteiras, recém-libertadas de séculos de escravidão. A promessa de uma nova vida arde em seu peito. A liberdade ainda tem um gosto estranho, mas doce em sua boca. Mas, de repente, o sonho se transforma em um pesadelo. Atrás de você, o barulho. Um barulho que gela a sua alma. Não é um barulho qualquer. É o som inconfundível do poder da fúria da morte se aproximando. É o som de centenas, talvez milhares de carros de guerra do exército mais temido do mundo, levantando uma nuvem de poeira que escurece o sol. É o som dos cavalos relinchando, dos cascos batendo na terra seca, cada batida um segundo a menos de vida. É o som do faraó e de seus soldados vindo para esmagar vocês, para arrastá-los de volta para as correntes. O cheiro do medo está no ar. É palpável. Você olha para os lados e vê o pânico nos olhos de todos. Mães abraçando seus filhos homens, que antes eram fortes agora, com os rostos pálidos, as mãos tremendo. O desespero começa a tomar conta. E então, você olha para a frente e o seu coração para. Porque à sua frente não há escapatória. Não há um caminho. Há apenas a imensidão azul e intransponível do Mar Vermelho. Uma parede de água que sela o seu destino. Você está preso, encurralado. Não há para onde correr. Atrás, a certeza da morte pela espada. À frente, a certeza da morte por afogamento. Acabou. A esperança que ardia há pouco tempo agora é uma cinza fria no seu estômago. E o que aquele povo fez? Eles fizeram exatamente o que eu e você faríamos. Eles fizeram barulho. Eles gritaram. Eles entraram em pânico. A Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor, mas logo em seguida se viraram para Moisés, o líder, e o acusaram. O medo se transformou em raiva. Foi para isso que você nos tirou de lá, para morrermos neste deserto. Não havia túmulos suficientes no Egito. Era o barulho do desespero, o barulho da incredulidade, o barulho de quem tenta, com suas próprias palavras e acusações, encontrar um culpado, uma razão para a catástrofe iminente. Eles estavam fazendo tudo o que a nossa natureza humana nos manda fazer em uma crise. E é exatamente neste momento, o momento de maior caos, de maior pânico, de maior barulho, que a voz de Deus corta a confusão. E a instrução que vem não é: peguem em armas, preparem-se para lutar. Não é: corram pela praia, tentem encontrar uma saída. Não é: gritem mais alto, talvez o inimigo se assuste. A instrução de Deus através de Moisés foi a coisa mais radical, mais ilógica e mais assustadora que eles poderiam ouvir naquele momento. Não tenham medo. Como assim não ter medo? O exército está vindo. Fiquem firmes. Ficar firme parados, nós seremos massacrados. E vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Ver o livramento, a única coisa que vemos é a morte. E então, vem a frase que é o coração da nossa conversa de hoje. A chave que abre a porta para o impossível. O Senhor lutará por vocês. Tão somente. Acalmem-se. Em algumas traduções, a palavra é ainda mais direta. Aquietai-vos. Fiquem quietos. Você consegue sentir o peso disso no exato momento em que cada célula do seu corpo está gritando: reaja!
O céu está dizendo: aquiete-se. No momento em que sua mente está a 1000 por hora, calculando as chances de sobrevivência que são 0, Deus está dizendo: pare de pensar. Apenas confie. No momento em que sua boca quer se abrir para culpar, para reclamar, para gritar de pavor, o Espírito Santo está sussurrando: silêncio. Aquele silêncio pedido por Deus não era uma sugestão, era um mandamento. Era a condição para o milagre. Por quê? Porque aquele silêncio não era fraqueza. Aquele silêncio era a mais alta forma de fé. Era o povo coletivamente dizendo com sua quietude: nós não podemos. Nossas armas são inúteis. Nossos gritos são vazios. Nossos planos falharam antes mesmo de começar. Nós nos rendemos, não ao faraó. Nós nos rendemos a Deus. O silêncio é uma declaração de rendição. Mas não é se render ao problema, é se render ao dono da solução. É você diante do seu diagnóstico médico, impossível calar a voz do medo que grita: acabou, e entregar o resultado nas mãos do grande médico. É você, diante da notificação de despejo, silenciar o pânico que te manda tomar decisões desesperadas e dizer: Senhor, Tu és o meu provedor, eu vou confiar em Ti. É você, no meio da tempestade, no seu casamento, parar de gritar, parar de acusar e, no silêncio do seu quarto, entregar seu cônjuge, sua dor, seu futuro, nas mãos do restaurador. O silêncio é uma declaração de confiança. É você dizendo: Deus, eu confio mais na Tua capacidade de lutar por mim do que na minha própria capacidade de me defender. Nós falamos tanto, nos explicamos tanto porque, no fundo, achamos que precisamos ajudar Deus. Achamos que, se não apresentarmos todos os nossos argumentos, Ele pode julgar a nossa causa de forma errada. Que absurdo! O juiz de toda a terra não precisa dos nossos relatórios. Ele precisa da nossa confiança. E a nossa confiança, muitas vezes, é demonstrada não pelo que falamos, mas pelo que nos recusamos a falar. E, finalmente, o silêncio é uma declaração de guerra. Isso mesmo. Você ouviu direito. O silêncio é uma arma espiritual poderosíssima. Porque o inimigo da nossa alma se alimenta do nosso barulho. Ele adora o nosso pânico. Ele se delicia com nossa ansiedade. Ele sopra as brasas da nossa raiva e da nossa reatividade para criar incêndios de destruição em nossas vidas. Quando você reage com a mesma fúria, quando você paga ofensa com a mesma moeda, quando você entra no ciclo de acusações, você está lutando a batalha no território dele, com as armas dele. E nesse território, ele sabe como vencer. Mas quando no meio da provocação, você escolhe o silêncio. Quando diante da acusação, você escolhe a quietude. Quando no centro do caos, você escolhe se aquietar e focar em Deus. Você confunde o inimigo. Você desarma a estratégia dele. Você muda o campo de batalha. Você sai do plano da carne e entra no plano do Espírito. E você, com seu silêncio, está dizendo para todas as hostes celestiais: a minha posição é de confiança. Agora é a vez de vocês lutarem. Quantos de nós estamos adiando nosso milagre, adiando a abertura do nosso mar vermelho, porque nos recusamos a ficar quietos? Deus está pronto para mover as águas, mas nós ainda estamos gritando com Moisés. Deus está pronto para confundir o exército inimigo, mas nós ainda estamos tentando lutar com nossas próprias
espadas de palavras e argumentos. Deus está pronto para nos dar a vitória, mas nós estamos ocupados demais fazendo o barulho da nossa própria derrota. Talvez a coisa mais espiritual, mais poderosa e mais revolucionária que você possa fazer hoje, diante dessa situação que parece não ter saída, não seja fazer mais uma oração cheia de instruções para Deus, não seja ligar para mais uma pessoa para reclamar, não seja postar mais uma indireta para quem te feriu. Talvez o seu primeiro e mais importante passo em direção ao milagre seja simplesmente ficar parado, respirar e, pela fé, ficar em silêncio. Pois é nesse silêncio ensurdecedor para o mundo, mas cheio de significado para o céu, que Deus começa a sua obra. É nesse espaço que você abre ao se calar, que o poder que criou o universo encontra lugar para operar. É quando a sua voz cessa, que a voz de Deus finalmente pode ser ouvida, não em um trovão, mas em uma ação poderosa que mudará a sua história para sempre. O seu milagre não precisa da sua ajuda, ele precisa da sua permissão. E essa permissão, muitas vezes, é dada através do seu silêncio. E é exatamente neste ponto, neste lugar sagrado do silêncio, que algo começa a acontecer. Porque o silêncio que Deus nos pede não é um silêncio vazio. Não é um silêncio de apatia, de indiferença, de quem simplesmente desistiu de tudo. Não. O silêncio que agrada a Deus, o silêncio que move o céu, é o silêncio que abre espaço. Ele abre espaço para a única coisa que pode preencher o vazio da nossa alma e mudar a realidade da nossa circunstância. Ele abre espaço para a verdadeira oração. Agora, quando eu falo em oração, peço que você esqueça por um instante a imagem que talvez tenha sido construída em sua mente. Esqueça essa ideia de que orar é simplesmente apresentar a Deus uma lista de compras, uma lista de exigências de problemas que Ele precisa resolver para nós e, de preferência, com urgência. Nós nos acostumamos a tratar a oração como um balcão de atendimento de emergência. Corremos para Deus quando o caos se instala. Despejamos todo o nosso barulho, toda a nossa ansiedade, todas as nossas instruções detalhadas sobre como Ele deveria agir. E depois saímos ainda ansiosos, esperando que Ele cumpra as nossas ordens. Mas isso, meus amigos, muitas vezes não é oração. É apenas uma extensão do nosso desejo de controle. É o nosso barulho interior ganhando uma roupagem espiritual. A oração que nasce do silêncio é diferente. Ela é de uma natureza completamente distinta. Ela não começa com a nossa voz. Ela começa com os nossos ouvidos. Ela começa quando nós finalmente paramos de falar e nos colocamos em uma posição de escuta. E para entendermos a beleza e o poder dessa oração silenciosa, eu quero que você caminhe comigo até as portas de um templo há muitos e muitos anos. Ali, no meio do movimento do ritual, do barulho religioso daquele lugar, encontramos uma mulher. Seu nome é Iana. Iana carrega em seu peito uma dor tão profunda, tão constante, que se tornou a trilha sonora de sua existência. Ela vive em uma época e em uma cultura onde o valor de uma mulher estava intrinsecamente ligado à sua capacidade de ter filhos. Iana era estéril. Seu ventre era um túmulo para seus sonhos. E para piorar sua dor, ela convivia diariamente com uma rival, que não apenas tinha muitos filhos, mas que fazia questão
de usar essa bênção para humilhá-la, para provocá-la, para esfregar o sal em sua ferida aberta ano após ano. A Bíblia usa uma expressão fortíssima. Diz que sua rival a irritava continuamente a fim de provocá-la. Imagine essa dor, a dor da vergonha, a dor do sonho não realizado, a dor da humilhação pública e constante. Era uma dor que a sufocava. E o que Ana faz? Depois de anos de sofrimento, ela chega ao seu limite. E ela vai ao único lugar onde sabia que poderia encontrar algum alívio, a casa de Deus. E é aqui que a cena se torna extraordinária. Ela entra no templo e a Bíblia nos dá um detalhe que é a chave de tudo. Diz assim: com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Até aqui tudo bem, mas o versículo seguinte revela a natureza de sua oração. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, o sacerdote Eli observava sua boca. Ana falava em seu coração. Seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Pare e pense nisso por um instante. Ela estava orando com tanta intensidade, com tanta paixão, com tanta verdade, que a sua voz não saía. Toda a sua dor, toda a sua angústia, toda essa sua súplica estava contida em um silêncio audível apenas para Deus. Seu coração estava gritando, mas seus lábios estavam quietos. E o que acontece? O representante de Deus na terra, o sumo sacerdote Eli, o homem, que deveria ter a maior sensibilidade espiritual de todos, olha para ela e a julga completamente errado. Ele não consegue ver a profundidade da sua oração. Ele só vê o exterior, o estranho movimento de seus lábios sem som. E ele chega à conclusão mais superficial possível. Essa mulher está bêbada. Ele a repreende. Até quando você continuará embriagada? Abandone o seu vinho. Essa cena é um retrato perfeito da nossa jornada. Quantas vezes o nosso silêncio, a nossa quietude, a nossa decisão de não reagir e de levar nossa dor apenas a Deus é mal interpretada pelo mundo. As pessoas nos veem quietos em meio a uma crise e pensam: ele é fraco, ele não tem atitude. Elas nos veem sofrendo em silêncio, sem reclamar, e dizem: ela é passiva. Ela não luta pelo que quer. Assim como Eli, o mundo só consegue enxergar o exterior. Eles não conseguem ouvir a conversa que está acontecendo no secreto da sua alma com o Criador. Eles não conseguem ver a batalha espiritual que está sendo travada e vencida no seu silêncio. Mas o que importa não é o que o mundo vê. O que importa é o que Deus ouve. E Deus ouviu o que ninguém mais podia ouvir. Ele ouviu o grito silencioso do coração quebrantado de Ana. Nós nos enganamos ao pensar que a intensidade de uma oração é medida pelo volume da nossa voz. Achamos que se não chorarmos alto, se não suplicarmos com palavras eloquentes, se não fizermos um discurso fervoroso, Deus não nos dará atenção. Mas a oração que verdadeiramente move o coração de Deus não é medida em decibéis. É medida em rendição. A oração de Ana foi poderosa, não porque ela tinha as palavras certas. Ela foi poderosa porque ela não tinha mais nada a não ser a sua dor e a sua fé. Ela chegou diante de Deus em total vulnerabilidade. Sua oração foi um derramar de alma. Ela mesma diz a Eli: não, meu senhor, sou uma mulher profundamente angustiada. Estava derramando minha alma
diante do Senhor, derramar a alma. Que imagem poderosa! É quando você para de tentar construir frases bonitas e simplesmente abre o seu coração com toda a sua bagunça, toda a sua dor, toda a sua confusão e entrega tudo a Ele. Essa oração silenciosa que nasce da entrega é poderosa por várias razões. Primeiro, porque ela é humilde. Ela não tenta impressionar a Deus nem as pessoas ao redor. É uma transação íntima secreta entre você e o Pai. E Deus, a Bíblia nos diz, se aproxima do coração quebrantado e resiste ao orgulhoso. Segundo, porque ela nos força a ouvir. Quando paramos de falar, abrimos o canal para que Deus fale conosco. É no silêncio que a ansiedade começa a se dissipar e dá lugar a uma paz que não faz sentido. É no silêncio que muitas vezes recebemos uma direção, uma nova perspectiva, uma palavra de conforto que acalma a nossa tempestade interior. Terceiro, porque ela demonstra uma confiança radical. Orar em silêncio é dizer: Senhor, eu não preciso ouvir a minha própria voz para saber que o Senhor está me ouvindo. A minha fé não depende da minha performance. Eu simplesmente confio que, mesmo no meu silêncio, o Senhor me vê, me conhece e se importa comigo. O que aconteceu depois da oração silenciosa de Ana? Ela se levantou, comeu alguma coisa e a Bíblia diz que seu rosto já não estava mais abatido. O milagre ainda não tinha acontecido. O bebê ainda não estava em seu ventre. A circunstância externa era exatamente a mesma, mas algo dentro dela havia mudado. A oração silenciosa da entrega a encheu de uma paz e de uma esperança que a sua realidade não podia lhe dar. Ela entregou o seu barulho e recebeu a paz de Deus. E no tempo certo, no tempo de Deus, aquele que ouviu o seu clamor, silencioso, respondeu, e ela deu à luz um filho chamado Samuel, que significa pedido a Deus, um dos maiores profetas de toda a história. O seu milagre pode estar neste momento a uma oração silenciosa de distância. Não uma oração de exigência, não uma oração de barganha, mas uma oração de entrega. Talvez seja o momento de você parar de lutar, parar de tentar entender, parar de se explicar. Talvez seja a hora de encontrar um lugar quieto, fechar os seus olhos e simplesmente derramar a sua alma diante do Senhor. Sem palavras, se elas não vierem. Apenas com as lágrimas, se for o que você tem. Com o peso no coração, se for o que você sente. Apenas fique ali, na presença dele, no silêncio, e permita que o seu coração quebrado fale mais alto do que qualquer palavra que você pudesse dizer. Porque a oração que move o céu não precisa de volume. Ela precisa de verdade. Ela precisa de entrega. E essa entrega, essa verdade, muitas vezes, só encontra sua mais pura expressão no sagrado silêncio de uma alma que finalmente se rendeu. E é nesse lugar sagrado da oração silenciosa, nesse derramar de alma, onde você finalmente entrega o controle, que uma nova fase começa. Porque a fé verdadeira não termina na rendição. A rendição é apenas a porta de entrada. Depois que você se cala, depois que você se aquieta, depois que você entrega sua causa nas mãos de Deus, você entra em um período de espera. E é neste período que surge uma nova pergunta, um novo desafio para a nossa alma inquieta. A pergunta é: e agora, Deus,
O que eu faço agora? Nós entregamos a batalha, mas ainda estamos no campo de batalha. Entregamos o resultado, mas as circunstâncias ao nosso redor ainda parecem as mesmas. O mar ainda está fechado. O exército inimigo ainda está no horizonte. A ferida em nosso coração ainda dói. E a nossa tendência humana, mesmo depois de uma oração sincera, é lentamente pegar o controle de volta. Dizemos: ok, Deus, eu já orei. Agora eu preciso fazer alguma coisa. E voltamos para o barulho, para a ação, para a nossa própria sabedoria, muitas vezes desfazendo o trabalho de rendição que acabamos de fazer. Mas é aqui que a jornada da fé se aprofunda. Porque depois do silêncio da oração, vem o teste da obediência silenciosa. Deus não nos pede apenas para nos calarmos. Ele nos pede para obedecermos. E muitas vezes as suas instruções são tão estranhas, tão ilógicas, tão contrárias a tudo o que o mundo considera inteligente, que a nossa obediência exige tanto silêncio quanto a nossa oração. Talvez o maior exemplo disso em toda a Bíblia, a lição mais poderosa sobre o poder da obediência silenciosa, esteja diante das muralhas de uma cidade chamada Jericó. Vamos para lá agora. Sinta a poeira nos seus pés. Sinta o sol forte em seus ombros. Você é mais uma vez parte daquele povo. Vocês vagaram pelo deserto por 40 anos. Uma geração inteira se foi. Mas agora, finalmente vocês chegaram. Estão diante da terra prometida, a terra que mana leite e mel. O sonho de séculos está a poucos passos de distância. Mas há um problema enorme. Diante de vocês, bloqueando o caminho, está a primeira grande fortaleza, Jericó. E Jericó não é uma cidade qualquer. Suas muralhas são lendárias. São altas, grossas, impenetráveis. Em cima delas, soldados inimigos bem armados, bem treinados, olham para vocês com desprezo. A cidade é um símbolo de poderio militar, de impossibilidade. Humanamente falando, não há como conquistá-la. O povo está ali acampado. A euforia da chegada à Terra Prometida rapidamente se transforma em uma ansiedade palpável. E todos se perguntam a mesma coisa: qual é o plano? Qual será a estratégia de Deus para derrubar essa muralha? Eles esperavam, talvez, uma ordem para construir armas de cerco, ou para cavar túneis, ou talvez um plano de ataque noturno surpresa, algo que fizesse sentido militar, algo que eles pudessem fazer. E então, Deus chama o líder Josué e lhe dá o plano de batalha mais estranho da história da humanidade. Um plano que, se fosse apresentado a qualquer general, hoje seria motivo de risada e internação. Deus diz a Josué: eu entreguei Jericó em suas mãos. Você e seus soldados marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Ok, um pouco estranho, mas talvez seja uma tática de intimidação. Mas a instrução continua. Todos os homens de guerra, em silêncio. Espere. O quê? Marchar em silêncio. Um exército inteiro. Mas a parte mais crucial, a mais desafiadora, ainda estava por vir. E no 7º dia, vocês marcharão ao redor da cidade 7 vezes. E então, os sacerdotes tocarão as trombetas e todo o povo dará um grande grito. E a muralha da cidade cairá. Eu quero que você pare e tente se colocar no lugar daqueles soldados. Você passou a vida inteira ouvindo sobre o poder de Deus. Você viu milagres. E agora
diante do seu primeiro grande desafio, a ordem divina é: caminhem em silêncio. Imagine o primeiro dia. O exército se forma. Centenas, milhares de homens. A tensão no ar. Eles começam a marchar, um pé na frente do outro. O único som é o de milhares de sandálias pisando na terra seca. Nenhum grito de guerra, nenhuma palavra de encorajamento. Apenas silêncio. Lá de cima da muralha, os soldados de Jericó os observam. Primeiro com curiosidade, depois com zombaria. Você consegue ouvir as risadas, os insultos. O que esses tolos estão fazendo? Estão nos convidando para um passeio. Perderam a voz. E você tem que continuar marchando, em silêncio, engolindo o orgulho, ignorando a humilhação, obedecendo a uma ordem que não faz o menor sentido para sua mente lógica. A marcha termina. Vocês voltam para o acampamento. Nada aconteceu. A muralha está lá intacta, zombando de vocês. E vem o segundo dia, e a ordem é a mesma. Marchem em silêncio. E de novo, o mesmo ritual. A mesma caminhada. As mesmas risadas do inimigo. E a mesma ausência de resultados. E o terceiro dia. E o quarto. E o quinto. E o sexto. Você consegue imaginar a pressão que se acumulava dentro daqueles homens. As conversas no acampamento à noite. Isso é loucura. Estamos perdendo tempo. O inimigo está rindo de nós. Até quando vamos continuar com essa palhaçada? Aquele silêncio não era fácil. Aquele silêncio era um teste brutal de fé. Era uma disciplina diária de calar a voz da dúvida. Calar a voz da razão humana. Calar a voz do medo. Calar a voz do orgulho ferido. A cada passo silencioso, eles estavam fazendo uma escolha. A escolha de confiar na sabedoria de Deus acima da sua própria. A escolha de acreditar que Deus estava fazendo algo que eles não podiam ver. Porque, meus amigos, é isso que a obediência silenciosa faz. Enquanto no plano físico, tudo o que eles faziam era caminhar no plano espiritual. Algo poderoso estava acontecendo. Cada passo de obediência era um golpe na fundação espiritual daquela fortaleza. Cada momento de silêncio, quando a vontade era de gritar ou de desistir, era um ato de guerra que enfraquecia o inimigo de uma forma que nenhuma espada poderia fazer. O silêncio deles não era passividade. O silêncio deles era um grito de guerra para o céu. Era uma declaração que dizia: nossa confiança não está em nossa força. Nossa confiança não está em nossas estratégias. Nossa confiança está unicamente na promessa do nosso Deus. E agora, eu lhe pergunto, qual é a sua Jericó? Qual é a muralha impenetrável que está bloqueando o seu caminho para a promessa de Deus em sua vida? É a muralha de uma doença crônica com um diagnóstico que diz: impossível. É a muralha de uma dívida que parece impagável, que te sufoca a cada dia. É a muralha de um vício que já te derrotou tantas vezes que você perdeu a esperança. É a muralha do silêncio em seu casamento, da frieza de um coração endurecido que parece que nunca mais vai se abrir. É a fortaleza de uma depressão, de uma ansiedade que te mantém prisioneiro em sua própria mente. Você já tentou de tudo. Você já gritou contra essa muralha. Você já tentou derrubá-la com suas próprias forças, com seus próprios planos. E ela continua lá, intacta, zombando de você. E talvez hoje Deus
esteja lhe dando um novo plano de batalha. Um plano que a sua mente vai achar ridículo. Um plano que as pessoas ao seu redor não vão entender. Talvez Deus esteja dizendo a você: pare de lutar. Apenas marche em silêncio. O que isso significa na prática? Talvez marchar em silêncio signifique continuar a ser gentil com aquela pessoa que te fere mesmo quando tudo em você quer explodir. Talvez signifique continuar a entregar o seu dízimo e a sua oferta com fidelidade, mesmo quando as contas não fecham, confiando silenciosamente na provisão dele. Talvez signifique levantar todos os dias e cuidar do seu corpo, tomar o seu remédio, fazer a sua parte, sem reclamar, confiando em silêncio na cura que vem dele. Talvez signifique simplesmente continuar a fazer a coisa certa, dia após dia, sem ver nenhum resultado aparente, sem receber nenhum aplauso, nenhum reconhecimento. Apenas um passo de obediência silenciosa de cada vez. É uma caminhada solitária. É uma caminhada que será zombada pelo inimigo. É uma caminhada que a sua própria lógica vai questionar. Mas eu lhe garanto, cada passo de obediência silenciosa está fazendo algo no mundo espiritual. Você pode não ver, mas as fundações da sua fortaleza estão tremendo. E então, depois dos 6 dias de silêncio torturante, vem o 7º dia, o dia do rompimento. Eles marcham 7 vezes. O cansaço, a tensão, a expectativa. Tudo no auge. E finalmente, depois de quase 7 dias de silêncio absoluto, a ordem de Deus muda. Agora, gritem. E quando eles soltaram o grito, não era um grito de desespero, não era um grito de dúvida, era o grito de fé de um povo que passou 7 dias em silêncio, provando sua confiança, sua obediência. Era um grito que liberava todo o poder que havia sido acumulado durante os dias de quietude. E a Bíblia diz que ao som das trombetas e do grito do povo, a muralha de Jericó não foi derrubada. Ela não rachou. A muralha ruiu. Ela veio abaixo. Desmoronou sobre si mesma. O milagre não aconteceu por causa do grito. O grito foi apenas o ponto final. O milagre foi construído a cada passo silencioso, a cada dia de obediência e lógica, a cada momento em que eles escolheram calar a dúvida e confiar na palavra. O barulho só teve poder porque foi precedido pelo silêncio da obediência. Não despreze os dias de caminhada silenciosa em sua vida. Não pense que nada está acontecendo quando você está apenas fazendo a coisa certa repetidamente sem ver resultados. Você não está andando em círculos. Você está derrubando muralhas. Continue a obedecer em silêncio. Continue a confiar no processo de Deus, mesmo que não faça sentido. Porque o dia vai chegar. O dia em que Ele vai lhe dizer, agora. E quando Ele o fizer, a muralha que se erguia diante de você virá ao chão. E a vitória será tão completa, tão repentina, tão milagrosa, que todos saberão que não foi a sua força que a conquistou. Foi o poder de Deus liberado através da sua obediência silenciosa. E essa verdade, a verdade de que o silêncio da obediência precede o milagre, ecoa por toda a história. Vemos isso na vida de Moisés, de Ana, de Josué. Homens e mulheres que aprenderam muitas vezes da maneira mais difícil que o caminho de Deus raramente faz sentido para a lógica do mundo. Mas se precisarmos de um exemplo final,
Se precisarmos olhar para a personificação perfeita do poder que existe no silêncio, então nós precisamos, inevitavelmente, voltar nossos olhos para Jesus. Precisamos deixar de lado, por um momento, as imagens grandiosas que temos dele. Deixemos de lado a imagem de Jesus andando sobre as águas, ou multiplicando os pães, ou curando os leprosos com um toque. Todas essas são demonstrações magníficas de seu poder. Mas eu me atrevo a dizer que uma das maiores, se não a maior demonstração do poder de Jesus Cristo não foi manifestada em uma ação espetacular. Foi manifestada em sua profunda e inabalável capacidade de ficar em silêncio. Vamos para a cena mais sombria e, ao mesmo tempo, mais gloriosa de todas. A noite da traição. O jardim do Getsemane. Jesus, o Filho de Deus, é preso como um criminoso comum. Aquele cujas mãos formaram as estrelas, agora tem suas mãos amarradas com cordas ásperas. Aquele que é a própria palavra, o Verbo que se fez carne, é arrastado no meio da noite sob o brilho vacilante de tochas por uma multidão enfurecida. E então começa o julgamento. Ou melhor, os julgamentos. Uma série de farsas, de acusações forjadas, de testemunhas falsas que se contradiziam. Ele é levado de um líder religioso para outro, de um governante para o próximo. E eu quero que você se concentre aqui. Pense em quem ele era. Ele era o único homem verdadeiramente inocente que já pisou nesta terra. Cada acusação contra ele era uma mentira deslavada. Cada palavra dita para incriminá-lo era uma fabricação. E ele não era apenas inocente, ele era onisciente. Ele sabia a verdade, não apenas sobre si mesmo, mas sobre cada um de seus acusadores. Com uma única frase, ele poderia ter exposto a hipocrisia de cada sacerdote ali presente. Com um olhar, ele poderia ter revelado os pecados secretos e os pensamentos mais sombrios de cada um que o apontava o dedo. E ele não era apenas onisciente, ele era onipotente. Ele mesmo disse momentos antes que poderia, se quisesse, pedir ao Pai, e este lhe enviaria mais de 12 legiões de anjos. Isso são mais de 70.000 anjos. Um único anjo, em outra ocasião, destruiu um exército de 185.000 homens. Imagine o que 70.000 poderiam fazer. Ele tinha o poder de aniquilar seus inimigos, de se libertar daquela situação humilhante de provar sua inocência e seu poder de uma forma que ninguém jamais esqueceria. Ele tinha a verdade. Ele tinha a sabedoria. Ele tinha o poder. Tudo o que ele precisava fazer era falar, se defender, reagir. E o que ele fez, a Bíblia nos conta repetidamente com uma clareza que nos deixa desconcertados. Diante do sumo sacerdote Anás, que o interrogava, Jesus deu respostas curtas, mas não se defendeu. Diante de Caifás e de todo o sinédrio, onde testemunhas falsas se levantavam contra ele, o Evangelho de Mateus nos diz: mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote frustrado se levanta e diz: você não vai responder nada. O que dizem estas testemunhas contra você? E a Bíblia repete: mas Jesus continuou em silêncio. Mais tarde, ele é levado ao governador romano Pôncio Pilatos. Pilatos, um homem acostumado com o poder, com discursos com réus que imploravam por suas vidas.
e ele pergunta a Jesus sobre as acusações dos líderes religiosos. E o que acontece? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito admirado. Pilatos ficou chocado, confuso. Aquilo não era normal. Ele não estava acostumado com o silêncio de um acusado. O silêncio para ele era ou um sinal de culpa esmagadora ou de uma arrogância suicida. Mas no silêncio de Jesus havia algo diferente. Havia uma dignidade. Havia uma autoridade que o deixava profundamente perturbado. E, por fim, ele é enviado a Herodes. Herodes, um homem que só queria ver um espetáculo, um milagre. Ele faz muitas perguntas a Jesus, e a resposta é a mesma. Mas Jesus não lhe deu resposta. Por quê? Porque todo esse silêncio seria porque ele era culpado. Claro que não. Seria porque ele era fraco e impotente, um cordeiro indefeso, levado ao matadouro, sem ter o que dizer, jamais. O silêncio de Jesus não era um silêncio de fraqueza. Era um silêncio de foco. Jesus não estava focado em ganhar a discussão. Ele não estava focado em salvar sua reputação. Ele não estava focado em provar que estava certo e que todos os outros estavam errados. Ele estava focado em uma única coisa: cumprir o plano do Pai. Ele sabia que sua missão não era vencer um debate em um tribunal humano. Sua missão era vencer o pecado e a morte para toda a humanidade. E essa vitória não seria conquistada com argumentos brilhantes, mas com um sacrifício silencioso. O silêncio de Jesus era um silêncio de propósito. Cada palavra não dita era uma declaração. Era ele dizendo: a opinião deste tribunal não me define. A mentira de vocês não pode anular a minha verdade. O julgamento de vocês não tem poder sobre o plano eterno de Deus. E, acima de tudo, o silêncio de Jesus era um silêncio de confiança. Era a confiança absoluta e inabalável de que o Pai estava no controle. Era a entrega completa de sua causa, de sua honra, de sua própria vida, nas mãos do único juiz que importa. Ele não precisava se defender, porque sabia que o Pai era seu defensor. Ele não precisava se justificar, porque sabia que a sua ressurreição seria a sua justificação final e eterna. E agora, eu trago essa verdade para dentro da sua vida. Para você que está sendo alvo de fofocas no seu ambiente de trabalho. Palavras que são ditas pelas suas costas, distorcendo suas intenções, manchando sua reputação. E o seu primeiro impulso, o seu instinto, é ir atrás, confrontar, se explicar, mandar uma mensagem, criar um documento provando que você está certo. Para você que está sendo incompreendido dentro da sua própria família. Suas decisões são criticadas. Suas escolhas são julgadas. E você se sente na obrigação de criar um PowerPoint para explicar cada passo que você dá, na esperança de que finalmente eles entendam o seu coração. Para você que foi traído por alguém que você amava, e a dor é tão grande, e a vontade de expor a injustiça, de contar para todo mundo o que aquela pessoa fez, de gritar para que o mundo saiba que você é a vítima. Essa vontade é quase insuportável. Jesus, no auge da injustiça, nos mostra um caminho mais elevado, um caminho mais difícil, sem dúvida, mas infinitamente mais poderoso. Existem momentos em sua vida em que a sua maior defesa é não dizer nada.
Existem acusações que a sua resposta mais forte é o seu silêncio. Existem batalhas em que a sua estratégia mais vitoriosa é se recusar a lutar. Quando você escolhe o silêncio, você não está sendo passivo. Você está ativando um princípio espiritual. Você está com sua quietude fazendo uma transferência de responsabilidade. Você está tirando o seu caso das suas mãos fracas e limitadas e o colocando nas mãos onipotentes de Deus. Você está dizendo: Deus, esta causa é grande demais para mim. Esta dor é profunda demais. A injustiça é maior do que a minha capacidade de corrigi-la. Então, Pai, eu me calo. E eu confio que o Senhor, no seu tempo e do seu jeito, será o meu advogado, o meu defensor, o meu justo juiz. Quando você faz isso, o céu entra em ação em seu favor. Enquanto você permanece em silêncio, Deus começa a trabalhar nos bastidores. Ele não precisa do seu barulho. Ele só precisa da sua confiança. E quando Deus se levanta para defender a sua causa, a vitória não é apenas certa, ela é completa. Ele não apenas limpa o seu nome. Ele te honra na frente daqueles que te acusaram. Ele não apenas te tira da cova, ele te coloca em um lugar de destaque. O silêncio de Cristo nos ensina que há um poder imenso em saber quando não falar. Em saber que a nossa força não está na nossa capacidade de retrucar, mas na nossa capacidade de confiar. Não desperdice suas palavras e sua energia emocional em batalhas que não são suas para lutar. Entregue sua reputação, sua honra, sua causa nas mãos daquele que julgou o próprio Jesus e o ressuscitou dentre os mortos. A sua vindicação não virá da sua boca, ela virá da mão de Deus. E quando ela vier, ela será tão inegável, tão poderosa, que silenciará para sempre a voz de todos os seus acusadores. Confie no silêncio, porque foi no silêncio que a maior vitória de todos os tempos foi conquistada. Não com um grito de guerra, mas com a entrega silenciosa em uma cruz. E é aqui, neste ponto, que a nossa fé é verdadeiramente testada. Porque uma coisa é decidir ficar em silêncio no auge da batalha. É tomar a decisão em um momento de clareza espiritual de entregar a nossa causa nas mãos de Deus. Outra coisa completamente diferente é permanecer em silêncio. É perseverar na quietude, quando os dias se transformam em semanas, e as semanas, talvez, em meses. É o período da espera. O tempo que se estende entre a nossa oração e a resposta de Deus. O tempo entre a nossa obediência silenciosa e o ruir da muralha. E este período, meus amigos, é um dos terrenos mais férteis para o ataque do inimigo de nossas almas, porque o silêncio o deixa desconfortável. O seu silêncio o aterroriza. Ele odeia o seu silêncio porque sabe o que ele significa. Sabe que quando você se cala, você parou de jogar o jogo dele. Você saiu do ciclo de reatividade e entrou no reino da confiança. Então, ele fará de tudo para quebrar o seu silêncio. Ele virá até você não com um rugido, mas com um sussurro. Um sussurro venenoso lançado diretamente na sua mente, no silêncio do seu quarto, no meio da noite. E o sussurro dirá algo assim: você está vendo? Nada está acontecendo. Você escolheu ficar quieto. E olhe só. As coisas só pioraram. Aquela pessoa continua te caluniando. A dívida continua crescendo.
A dor em seu corpo ainda está aí. Deus te esqueceu. Sua oração silenciosa não passou do teto. Ele está ocupado demais com coisas mais importantes. Você está perdendo o seu tempo. Você foi tolo, fraco. Se você tivesse falado, se tivesse lutado, talvez as coisas já teriam se resolvido. Mas agora é tarde demais. É uma mentira. Essa é a mentira mais antiga e mais eficaz do arsenal do inimigo. A mentira de que o silêncio de Deus é ausência. A mentira de que a espera é um tempo perdido. E eu estou aqui hoje pela autoridade da palavra de Deus para expor essa mentira e lhe dizer a verdade. A verdade é que o seu período de silêncio e espera não é um tempo passivo. Não é uma sala de espera cósmica onde Deus te colocou em um canto enquanto resolve outras coisas. O seu silêncio é um dos lugares de trabalho mais ativos, mais intensos e mais transformadores de Deus. Você pode não ver, você pode não sentir, mas enquanto você espera em silêncio, Deus está trabalhando. Pense comigo na imagem mais poderosa de crescimento que existe na natureza, a imagem de uma semente. Você pega uma pequena semente, às vezes minúscula, e a coloca debaixo da terra. Você a cobre. E o que acontece? Nada. Aparentemente nada. Você olha para a superfície da terra no dia seguinte e está tudo igual. Uma semana depois, e ainda está tudo igual. O mundo acima do solo continua seu ritmo barulhento e ali, naquele ponto, há apenas escuridão e silêncio. Se você não soubesse nada sobre agricultura, você diria, não funcionou. A semente morreu. É um esforço perdido. Mas nós sabemos a verdade. Não sabemos. Nós sabemos que ali debaixo da superfície, naquele silêncio e naquela escuridão, a vida está explodindo de uma forma violenta e milagrosa. As raízes estão rompendo a casca dura da semente. Elas estão se esticando, se aprofundando na terra, buscando água, buscando nutrientes. Elas estão criando uma fundação. Estão se agarrando firmemente ao solo, se preparando para sustentar o crescimento que inevitavelmente virá. O seu período de silêncio é o seu solo, é o seu tempo debaixo da terra. Para o mundo exterior, pode parecer que nada está acontecendo. Pode parecer que você está estagnado, esquecido. Mas Deus, o grande agricultor, está trabalhando em suas raízes. É nesse silêncio que Ele está aprofundando as raízes da sua fé. Ele está te ensinando a confiar nele, não pelo que ele faz, mas por quem ele é. Ele está arrancando as ervas daninhas da sua dependência da aprovação dos outros. Porque enquanto você precisar do aplauso das pessoas para se sentir validado, você sempre será um escravo da opinião delas. É nesse silêncio que Deus está quebrando a sua autossuficiência. Ele permite que você chegue ao fim das suas próprias forças, dos seus próprios planos, para que você finalmente descubra que a força dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. É nesse silêncio que ele está curando feridas em você que você nem sabia que existiam. Feridas de rejeição, de amargura de medo. Ele não pode fazer esse trabalho delicado no meio do barulho da sua vida. Ele precisa te levar a um lugar quieto, onde a sua voz suave possa finalmente ser ouvida. Enquanto você está em silêncio, Deus não está trabalhando apenas em você. Ele está trabalhando para você. Enquanto você obedece silenciosamente, Deus está nos bastidores da sua história,
movendo peças que você nem imagina. Ele está mudando o coração de pessoas que você nunca conseguiria mudar. Aquele chefe de coração duro, aquele filho rebelde, aquele cônjuge indiferente. Enquanto você se cala e ora, o Espírito Santo está trabalhando neles de maneiras que você não pode ver. Ele está abrindo portas que estavam trancadas e fechando portas que te levariam para o caminho errado. Quantas vezes olhamos para trás e agradecemos a Deus por uma oração que Ele não respondeu da forma que queríamos? O silêncio dele, muitas vezes, é a sua proteção. Ele está alinhando as circunstâncias, orquestrando encontros, preparando o cenário para o seu milagre de uma maneira tão perfeita que, quando acontecer, não haverá a menor dúvida de que foi a mão dele e não uma coincidência ou a sua própria esperteza. Por isso eu lhe imploro, não despreze o seu tempo de espera. Não aborte o processo, porque ele é silencioso e escuro como a terra. Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que apenas em lhe dar o que você quer. Pense nisso. Se Deus simplesmente nos desse tudo o que pedimos, no momento em que pedimos, nós seríamos como crianças mimadas, fortes em nossos desejos, mas fracos em nosso caráter. Teríamos as bênçãos, mas não teríamos a estrutura para sustentá-las. Um milagre entregue a uma pessoa que não está preparada pode se tornar um fardo ou até mesmo a sua ruína. Deus te ama demais para te dar uma bênção que você ainda não tem a maturidade para carregar. Então, Ele usa o silêncio, Ele usa a espera para te fortalecer, para te moldar, para te preparar. Ele está te preparando para o peso da glória que está por vir. Então, quando você estiver nesse lugar de silêncio e a voz do inimigo vier sussurrar que nada está acontecendo, eu quero que você se lembre da semente. Eu quero que você declare pela fé: eu posso não ver, mas minhas raízes estão crescendo. Eu posso não sentir, mas Deus está trabalhando. Isto não é um atraso, isto é uma preparação. Isto não é um abandono, é um aprofundamento. Abrace o silêncio, abrace o processo. Confie que o agricultor sabe exatamente o que está fazendo. Ele conhece o tempo exato da germinação. Ele sabe quando o broto deve romper a terra. E quando chegar a hora, o seu rompimento não será apenas um pequeno galho. Será uma árvore forte, com raízes tão profundas que nenhuma tempestade do mundo poderá derrubar. Seu silêncio não é um tempo perdido. É o seu tempo de maior crescimento. É o tempo em que Deus não está apenas preparando o milagre para você. Ele está preparando você para o milagre. E essa, meu amigo, é uma obra de amor ainda maior. E se você perseverar, se você se recusar a abandonar o seu posto de confiança, se você escolher acreditar no trabalho invisível que Deus está fazendo em você e para você mesmo, quando tudo ao seu redor grita o contrário, então eu lhe prometo, com toda a certeza da palavra de Deus, o dia do rompimento vai chegar. Haverá um momento divinamente marcado no calendário do céu. Um momento em que a estação da espera silenciosa chegará ao fim. E a estação da manifestação poderosa começará. Depois dos 6 longos e silenciosos dias de marcha ao redor de Jericó, veio a ordem: gritem. E as muralhas ruíram. Depois da oração silenciosa e da espera dolorosa de Ana, no templo
veio o som mais doce do mundo, o choro de seu bebê Samuel. Depois do silêncio assustador e absoluto de 3 dias de um túmulo selado, veio o som que mudou o universo para sempre, o som da pedra rolando, não para Jesus sair, mas para que o mundo pudesse ver que ele já não estava mais lá. Haverá um momento em que Deus, o mesmo Deus que lhe sussurrou, aquiete-se, vai lhe dizer, agora. E quando esse momento chegar, meu amigo, o avanço será tão súbito, tão poderoso, tão inegável, que vai tirar o fôlego de todos os que assistiram à sua espera. O milagre que nasce do silêncio e da oração tem uma qualidade diferente. Ele não vem para se exibir. Ele não precisa de alarde. Ele se manifesta com uma autoridade silenciosa que cala todas as outras vozes. A bênção que Deus está preparando para você no secreto do seu silêncio será a sua resposta. Pense nisso por um instante. Você não terá que se explicar. Você não terá que se justificar. Você não terá que montar uma apresentação para provar o seu ponto. A sua vitória falará por si só. Para você que foi humilhado e desacreditado em seu trabalho, que engoliu as palavras e escolheu o silêncio, enquanto outros subiam nas suas costas. A promoção que Deus vai lhe entregar, aquela porta que só Ele pode abrir, será a sua vindicação. Ela silenciará, sem que você precise dizer uma única palavra, a voz de cada um que duvidou da sua capacidade e questionou o seu caráter. Para você que tem chorado em silêncio pela restauração da sua família, que tem amado sem ser correspondido, que tem perdoado sem receber um pedido de desculpas, a transformação que Deus fará nesse lar, a paz que Ele trará para dentro da sua casa, será um testemunho tão vivo e tão real que seus vizinhos, seus amigos todos ao redor verão e saberão que aquilo não foi obra humana. Foi um milagre. Para você que tem lutado uma batalha silenciosa contra a doença, obedecendo ao tratamento, cuidando do seu corpo e confiando em Deus dia após dia. O laudo médico que declarará a sua cura, a sua remissão, a sua restauração completa, confundirá a ciência e calará a voz do medo que por tanto tempo te atormentou. Para você que tem sido fiel no pouco que tem honrado a Deus com seus recursos, mesmo na escassez, que tem resistido ao desespero. A provisão financeira que chegará de uma fonte que você não esperava, de uma maneira que você não poderia ter planejado, será a resposta a cada acusação de fracasso que o inimigo lançou contra você. Isso é uma promessa. Deus vai te honrar publicamente por aquilo que você confiou a Ele em secreto. Cada lágrima que você derramou no seu travesseiro, quando ninguém estava vendo, foi recolhida por Ele. Cada palavra áspera que você engoliu para não pecar, para não pagar o mal com o mal, foi anotada por Ele. Cada momento de pânico em que você escolheu respirar fundo e sussurrar, Pai, eu confio em Ti, em vez de pegar o telefone para reclamar, foi visto e pesado na balança do céu. Nada disso foi em vão. Não foi fraqueza, foi semente. E a colheita está chegando. O rompimento que Deus está preparando para a sua vida não será pequeno. Não será algo sutil que as pessoas possam atribuir à sorte ou ao acaso. Não. Ele virá de uma forma tão espetacular, tão clara, tão obviamente sobrenatural, que a única conclusão possível, até mesmo para os mais céticos,
será isso. Só pode ter sido Deus. E nesse dia, você vai entender. Você vai olhar para trás, para os longos dias de silêncio, para as noites de espera, e vai entender por que tudo aquilo foi necessário. Você vai entender que o silêncio não foi um castigo. Foi uma preparação. Você vai entender que a espera não foi um atraso. Foi um alinhamento. Deus estava o tempo todo não apenas preparando um milagre para você, mas, como vimos, preparando você para o milagre. E quando a sua bênção chegar, ela não apenas resolverá o seu problema. Ela se tornará uma mensagem. Uma mensagem de esperança para todos os que estão ao seu redor, que estão enfrentando suas próprias muralhas, seus próprios mares vermelhos. Sua vida se tornará a prova viva de que vale a pena confiar. Vale a pena esperar. Vale a pena obedecer em silêncio. O som do seu milagre será muito mais alto do que o som da sua reclamação jamais poderia ter sido. A manifestação da sua vitória será muito mais eloquente do que qualquer discurso de autodefesa que você pudesse ter feito. Então, se você está na reta final da sua espera, se o seu espírito está cansado e você está prestes a quebrar o silêncio, prestes a desistir, prestes a tomar o controle de volta, eu lhe peço, aguente firme. Apenas mais um pouco. Continue sua marcha silenciosa. Continue derramando sua alma em oração quieta. Continue confiando no trabalho invisível do agricultor. Porque o amanhecer está mais perto do que você imagina. A pedra do seu túmulo está prestes a ser removida. O grito de fé está se formando em seus pulmões. A muralha diante de você já está com suas fundações espirituais completamente destruídas. Ela só está esperando pelo tempo determinado por Deus. E quando esse tempo chegar, você não terá que lutar. Você apenas terá que testemunhar. Testemunhar o poder de um Deus que ouve o silêncio, que honra a espera e que se especializou em fazer do impossível a sua realidade. O seu rompimento está chegando e ele terá o som da glória de Deus. E agora, enquanto sentimos essa verdade ecoando em nosso espírito, a mensagem desce das páginas da história, atravessa os séculos e pousa suavemente bem aqui, no centro da sua vida, no centro da sua dor, no centro da sua esperança. Isso não é mais sobre o povo de Israel. Não é mais sobre Ana ou Josué, ou até mesmo sobre o exemplo sublime de Cristo. Agora é sobre você. É sobre a sua jornada, a sua batalha, o seu silêncio. E assim, eu termino esta nossa conversa com um convite. Um convite muito pessoal, muito direto, que exige uma decisão. A pergunta que eu deixo para você, que ressoa no ar neste exato momento, é esta: qual é o barulho que você precisa desligar? Hoje, não amanhã. Não na próxima semana. Hoje. Qual é a voz interna ou externa que tem ditado o ritmo frenético da sua alma e que você agora mesmo, em um ato de fé, precisa escolher silenciar? Será que é o barulho da ansiedade? Aquela voz insistente que pinta cenários de desastre em sua mente, roubando a sua paz e a sua alegria, fazendo você viver em um futuro que ainda não existe e que muito provavelmente nunca existirá da forma como você teme? Será que é o barulho da opinião dos outros, a necessidade constante de agradar,
de ser aceito, de corresponder às expectativas de pessoas que, na verdade, não conhecem o chamado que Deus tem para a sua vida? Será que é o barulho da amargura, a repetição incessante em sua mente da ofensa que você sofreu? Aquele replay da dor, da traição, da injustiça que te mantém acorrentado ao passado e te impede de caminhar para o futuro que Deus preparou para você? Ou será que é o barulho da sua própria autocrítica, a voz cruel que te acusa constantemente, que te lembra de cada falha, de cada erro e que te convence de que você não é bom o suficiente, de que você não merece o milagre que tanto deseja? Qual é a batalha que você hoje precisa parar de lutar com as suas próprias mãos? Aquela situação que você já analisou de todos os ângulos, que você já tentou consertar de 1000 maneiras diferentes e que só te trouxe mais frustração e mais cansaço. Aquele relacionamento que você tenta forçar, aquele problema que você tenta resolver com a sua própria inteligência. Qual é a causa que você precisa finalmente entregar nas mãos do único advogado que nunca perdeu um caso? O convite de Deus para você hoje é tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundo. Ele está sussurrando ao seu espírito: aquiete-se. Pare, solte as mãos. Pare de ensaiar as discussões em sua mente. Pare de se defender de acusações que muitas vezes só existem na sua cabeça. Pare de rolar o feed infinito das redes sociais, buscando uma distração barulhenta para o silêncio desconfortável da sua alma. Pare de tentar controlar o incontrolável. Seus filhos, seu futuro, a opinião das pessoas. Você não foi criado para carregar esse peso. Eu quero te desafiar de forma muito prática. Ainda hoje, encontre um lugar. Pode ser no seu carro, antes de voltar para casa. Pode ser no seu quarto, depois que todos forem dormir. Pode ser em uma caminhada solitária. E por apenas 5 minutos. Faça o que eu pedi no início. Fique em absoluto silêncio. Desligue a música. Desligue a televisão. Coloque o celular no modo avião. E apenas seja. Resista à tentação de preencher o silêncio com palavras, mesmo que sejam palavras de oração. Nesse primeiro momento, não peça nada. Não agradeça por nada. Não reclame de nada. Apenas reconheça a presença dele. Respire fundo e, a cada vez que o ar entrar em seus pulmões, imagine que você está inspirando a paz de Deus. E a cada vez que você soltar o ar, imagine que você está expirando todo o barulho, toda a ansiedade, toda a tensão. E então, nesse silêncio estabelecido, comece a fazer a transferência. Visualize aquela situação que te atormenta, aquele problema que te rouba o sono. Imagine que você está segurando essa situação com as suas 2 mãos, com toda a sua força. Sinta o peso dela. Sinta a responsabilidade. E então, em um ato de fé, abra as suas mãos. Entregue. Solte. Você pode até sussurrar se isso te ajudar. Pai, isso é teu. Eu não aguento mais. Eu confio em ti. Entregue o seu medo. Entregue a sua raiva. Entregue a sua necessidade de entender o porquê. Entregue a sua confusão. E apenas descanse. Descanse na certeza de que Ele é grande o suficiente para segurar aquilo que você não consegue mais carregar. Não saia deste momento hoje apenas com mais informação na sua cabeça. Não saia apenas com uma emoção passageira. Saia daqui com uma decisão.
Uma decisão consciente. A decisão de trocar o seu barulho ensurdecedor pela paz dele que excede todo o entendimento. A decisão de trocar a sua ação frenética pela confiança serena no tempo e no poder dele. A decisão de entrar no seu período de marcha silenciosa com a convicção de que do outro lado, a sua muralha já tem uma data marcada para cair. O seu milagre não está esperando por mais um esforço seu. Não está esperando por mais um grito de desespero. Ele está esperando pela sua rendição. Ele está esperando pelo seu silêncio. E esse silêncio, eu repito, não é o fim da sua história. Não é um ponto final. É uma vírgula. É uma pausa sagrada. É o começo do capítulo mais surpreendente que Deus já escreveu para você. Que você possa ter a coragem de praticá-lo. Não apenas hoje, mas a cada dia. Que o silêncio se torne o seu refúgio e não o seu inimigo. Que a quietude se torne a sua maior arma espiritual. E que nesse lugar de entrega silenciosa, você possa finalmente ver a glória e o poder de um Deus que se move. Não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas no sussurro suave de um coração que aprendeu a se calar e a confiar. E esse coração pode ser o seu, começando agora. Eu quero, com a permissão do Espírito Santo, liberar uma palavra sobre a sua vida. Não como um sermão, não como um ensinamento, mas como uma bênção, uma oração para selar a sua entrega e para te fortalecer na jornada que se inicia agora. Que o silêncio de Deus, a partir de hoje, não seja para você um lugar de medo, mas um refúgio. Que quando o barulho do mundo tentar invadir a sua mente, você possa encontrar dentro de si um santuário de quietude, um lugar secreto onde só você e o Pai se encontram. Que a paz, que excede todo o entendimento, aquela paz que não faz sentido para a lógica humana, monte guarda ao redor do seu coração e da sua mente. Que ela silencie cada voz de ansiedade, cada sussurro de dúvida, cada grito de pânico. Que o seu sono, a partir de hoje, seja mais profundo. Que as suas noites de insônia, repassando batalhas, sejam transformadas em noites de descanso e confiança, onde você dorme como uma criança segura nos braços do Pai, sabendo que enquanto você descansa, Ele está trabalhando. Que o seu lar seja contagiado por este espírito de quietude. Que as palavras ásperas diminuam. Que a necessidade de estar certo seja substituída pelo desejo de trazer paz. Que a sua presença silenciosa se torne um bálsamo para a sua família. E na sua jornada de espera, que eu sei, não será sempre fácil. Quando os dias parecerem longos e a resposta parecer distante. Quando a tentação de pegar o controle de volta for quase insuportável. Que a força de Deus se renove em você. Que você se lembre da semente crescendo no escuro e encontre alegria no processo invisível. Que você se lembre de Jericó e encontre propósito em cada passo de obediência, mesmo que o mundo chame de loucura. Que você se lembre de Cristo e encontre a dignidade e o poder de não responder àqueles que te provocam, sabendo que o seu defensor não dorme. Quando você se sentir sozinho em seu silêncio, que o Espírito Santo venha, como um consolador, tão presente, tão real, que a solidão se transforme em doce companhia. Quando você se sentir fraco, a ponto de desmoronar,
Que a graça de Deus seja o seu sustento, a força que te mantém de pé, não pela sua vontade, mas pelo poder dele que habita em você. E eu quero declarar profeticamente sobre a sua vida, sobre o milagre que nasceu hoje, na sua decisão de se calar e confiar. Você verá a promessa se cumprir. Aquilo que Deus plantou em seu coração, aquele sonho que parecia morto e enterrado, voltará a viver. A sua história não terminará em um capítulo de derrota e frustração. Ela será reescrita com a tinta da fidelidade de Deus. E a sua vitória, quando vier, não será pequena. Ela não será algo que você terá que explicar. Ela será autoevidente. Ela trará glória não ao seu nome, mas ao nome dele. Ela será um testemunho, não da sua força, mas da bondade dele. E ela silenciará de uma vez por todas cada voz que já se levantou para te acusar, para te diminuir, para te dizer que não era possível. Deus vai transformar a sua maior ferida na sua maior mensagem. Ele vai usar o seu período de maior silêncio para criar o seu testemunho mais eloquente. As pessoas olharão para a sua vida e não entenderão. Elas perguntarão: como você conseguiu passar por tudo isso e sair do outro lado mais forte, mais em paz, mais abençoado? E você, com um sorriso sereno, não precisará de um longo discurso. Você simplesmente dirá: não foi a minha força, foi a minha entrega. Eu aprendi a me calar para que ele pudesse lutar por mim. Então, eu abençoo a sua jornada. Eu abençoo o seu silêncio, que ele seja fértil. Eu abençoo a sua espera, que ela seja cheia de esperança. Eu abençoo a sua obediência, que ela seja recompensada abertamente. Esqueça a pressa, abrace o processo. Deus não está trabalhando com um relógio de ponto. Ele está trabalhando com um propósito eterno. E coisas eternas não são construídas da noite para o dia. Elas são forjadas no fogo silencioso da perseverança. Não se apoie no que você vê. Apoie-se no que ele disse. A sua realidade pode gritar uma coisa, mas a palavra de Deus é a verdade final. E a sua palavra declara que ele é fiel para completar a boa obra que começou em você. Não lute mais. Descanse. Descansar em Deus não é preguiça. É a mais alta forma de atividade espiritual. É transferir a sua confiança da sua capacidade limitada para a soberania ilimitada dele. Você não está sozinho nisso. Neste exato momento, o céu inteiro celebra a sua decisão. Anjos estão sendo comissionados em seu favor. O Espírito Santo está te capacitando para cada passo do caminho. E o Pai está olhando para você com um sorriso de aprovação orgulhoso do filho, da filha que escolheu confiar nele de uma forma tão radical. Vá em paz, vá em silêncio. Vá na certeza de que o seu futuro está seguro nas mãos daquele que te amou antes mesmo que você existisse. A sua parte é confiar. A parte dele é fazer o milagre. E a boa notícia é que o seu milagre não está mais no futuro. Ele não está sendo adiado. No momento em que você se rendeu, no instante em que você escolheu o silêncio dele em vez do seu barulho, o seu milagre já começou. Agora, é só uma questão de tempo até que todos possam ver o que a sua fé em silêncio já realizou. Que a paz de Cristo que acalmou a tempestade com uma palavra seja a única voz que o seu coração ouve
a partir de hoje e para sempre. Amém.